Bom, galera, o Corinthians é assim, né? O Corinthians é um carrossel de emoções, né? Uma hora é notícia positiva, outra hora é notícia negativa. O negócio aqui no Corinthians é louco, mexe com o sentimento do torcedor corintiano. Mas bora lá de atualizações, comentar algumas coisas importantes aqui com vocês nesse vídeo. E você que já conhece aqui o nosso trabalho, eu só vou pedir pra você deixar seu like, tá? Porque o seu like ele fortalece demais esse vídeo aqui, porque ajuda a compartilhar esse vídeo com mais corintianos. Então seu like também é muito importante, tá? E você que é novo, não custa nada de graça, deixa esse like aí também, tá bom? Mas bora falar de Corinthians aqui, porque no último vídeo eu havia falado pra vocês que o Corinthians tem uma cláusula em contrato a partir desse mês, caso o Corinthians receba alguma proposta de uma nova empresa, né, o Corinthians pode fechar patrocínio, tá? E aí ele comunicou a Esportes da Sorte. Hoje o Corinthians trabalha com a Esportes da Sorte e também trabalha com a possibilidade de aumentar o valor. Hoje o Corinthians recebe 103 milhões de reais anuais de patrocínios da Esportes da Sorte, tá? A ideia do Corinthians é dobrar esse valor, chegar pelo menos a 200 milhões de reais na camisa. E nesse momento agora, né, a atualização é que o Corinthians conversa com a Esportes da Sorte para aumentar o valor. Só que não descarta a proposta de outras empresas. Inclusive eu havia trazido para vocês que até a Betano está no páreo. Isso, o Pedro Ramiro, jornalista, já havia informado que a Betano também tinha interesse, no caso de estar na camisa do Corinthians. Chegou a fechar até com o Flamengo, enfim. E é uma possibilidade ainda a Betano, mas conversa com a Esportes da Sorte para aumentar os valores. E aí eu não sei se a empresa que hoje estampa a camisa do Corinthians vai querer. Estão em negociação, vamos ver aí o que rola, tá, galera? Referente Esportes da Sorte e Corinthians. Ou vamos ter uma nova empresa aí, tá? Bom, seguindo aqui, referente à negociação de Corinthians da Esportes com a Esportes da Sorte é isso, tá? O Corinthians quer dobrar o valor, vamos ver o que rola aí nos próximos dias ou no próximo mês, enfim, vamos ver aí, tá? Galera, é o seguinte, em relação ao André Carrilho, porque saiu uma informação aqui que o Internacional, olha só aqui pra vocês verem, tá? O Internacional tá com interesse aqui no jogador, ó. Inter tem interesse, já fez consulta por André Carrilho para 2026. Ramon e Emiliano Dias, né, que são os treinadores do time do DVD, tem muito apreço pelo jogador, e não só ele. Depois saiu uma outra atualização que eles têm interesse no Romero e também do Fabrício Angeleri. Assim, cara, o Romero, suave, cara. Pega aqui e leva o cara. É tranquilaço. Mas o Carrilho e o Angeleri, não. Até porque hoje o substituto do Bidu hoje é o Angeleri, né? Direto do Bidu. Se você tirou o Angeleri, você não tem basicamente um outro lateral esquerdo. Então deveria permanecer. Agora, em relação ao Romero, cara, o Romero hoje não é mais aquele cara unânime no Corinthians, né? Importantíssimo pro clube. E ganha cerca de 1 milhão por mês. Então, cara, pega o cara e leva. Tá suave, o Romero tá liberado. Mas o Carrilho, não. O Carrilho é uma peça hoje importantíssima pro Corinthians, para aquele meio campo ali. Hoje, por exemplo, se o Bidon for vendido, que é um garoto que tá se valorizando muito e provavelmente vai ser vendido, se o Bidon sair do Corinthians, a gente tem o Carrilho ali ainda, né? Então, é muito importante hoje o Carrilho nesse esquema do Corinthians. Jogadores que estão voltando, o Corinthians vai ter um elenco aí completo, basicamente nessa reta final de Campeonato Brasileiro e também de Copa do Brasil, isso é muito importante. Jogadores lesionados que estão em transição física, que nem o Carrilho aqui, né, o Rodrigo Garro também e outros jogadores. Coisa vai ter basicamente o time completo, né? Mas, cara, levar o Carrilho não dá, né? Não dá pra levar o Carrilho, cara. Vocês querem? O Carrilho tá aí, o Carrilho aqui pra vocês, ó. Os caras colocaram aqui, ó. Tá aqui o Carrilho, pode levar. O Thales Magno. Ai, meu Deus do céu. Cara, pode levar, pô. Leva aí, tá de boa, tá? Bom, mas referente ainda a isso, galera, a notícia que saiu aqui que eu queria comentar com vocês também, que o Inter está organizando, né, uma comitiva para poder buscar o título brasileiro de 2025 de 2005, né, junto à CBF. O conselheiro Leonardo Aquino fez um requerimento ao Conselho Deliberativo, e a ideia não é tirar o título do Corinthians e entregar para o Inter, mas sim reconhecer os dois clubes campeões de 2025. É brincadeira. Olha o nível que o time do DVD chegou. E vamos lá, tem uma polêmica ainda do Neto, né? Mas olha o nível que o time do DVD chegou. Isso porque os caras estão 45 anos sem ganhar um título brasileiro. 19 anos sem Libertadores. Então, tipo assim, o Inter tá numa pindaíba de títulos desgramado. Eu acho que os caras ganhou aí foi o quê? Gaúcho, né? Mas um título relevante, os caras não ganham. Estão mordidos ainda com 2009, né? Que perderam pro Coringão, né? Com o Ronaldo e companhia. Os caras são irados com o Corinthians. Eles têm o Corinthians como inimigo, assim, ó. Ferrenho. Os caras estão irados ainda com aquele título que o Corinthians tirou dos caras também. Agora, se eu não me lembro agora se foi em 19 ou 2018, 19.
Eu não lembro agora que o Rogério Ceni era até o técnico do Flamengo na época, que o Inter tava liderando o Campeonato Brasileiro, e na última rodada o Corinthians deu a vida, ganhou do Inter, e quem acabou sendo campeão acho que foi o Flamengo, se eu não me engano. Se eu não me engano, tá, galera? Mas o Corinthians chegou ainda a tirar um título brasileiro dos caras na última rodada. Os caras são revoltados, né? E agora tem essa, né? Que os caras estão tentando buscar o título de 2025 do Corinthians. É impressionante. E aí, tem a fala do Neto, que foi uma fala infeliz que eu queria compartilhar aqui com vocês, porque é sacanagem, né? Que o Neto falou e tá viralizando demais. E gerou uma polêmica gigantesca. Se era a polêmica que o Neto queria, ele conseguiu. Vamos ver aí. Tem que ser campeão de 2005 é no Internacional, irmão. Aí, Baldasso, coloca nas suas mídias sociais aqui, eu falando a verdade, Baldasso. Independentemente de time ou não, essa é a grande verdade. Olha só o pênalti em cima do Tinga. Ele expulsou o Tinga. Ele expulsou o Tinga ainda. Dá uma olhada nisso. Ele expulsou o Tinga. Isso é uma das maiores vergonhas. Essa é a maior vergonha do futebol brasileiro. Essa e do João Paulo. Isso aí. Isso é um absurdo. Não, pior que ele expulsa. Absurdo pra mim, me desculpe, aqui é esse tipo de opinião. E ele queria polêmica, né? E ele conseguiu a polêmica. Hoje parte da torcida do Corinthians tá irada agora com o Neto, tá? Por conta dessas falas aqui que, cara, de verdade, mesmo que o Inter tivesse o pênalti a seu favor, e mesmo que o Inter marcasse e ganhasse do Corinthians, mesmo assim o Inter não ultrapassaria o Corinthians em 2005. O Inter ficaria com o mesmo número de pontos. E valendo destacar aqui e lembrar vocês que em 2005, na última rodada, o Internacional ainda fez a questão, a paixão ainda, de perder pro Curitiba. E nenhuma vez, ó, tô colocando aqui pra vocês, ó, no Brasileirão de 2005, e nenhuma vez o Internacional liderou a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Todos esses times aí, ó, que vocês estão vendo, lideraram, mas o Inter não liderou a primeira colocação nenhuma vez sequer. Os caras não ficaram em primeiro lugar nenhuma vez sequer. Não lideraram o Campeonato Brasileiro nenhuma vez sequer. E ainda perdendo pro Curitiba na reta final. E ainda reclamaram em 2005 por conta da falcatrua da arbitragem, né? Que deu polêmica, deu prisão, enfim. Eu não lembro o nome do cara agora, do árbitro, né? Que os jogos tiveram que ser remarcados. E o Inter era o clube que tinha mais jogos roubados, manipulados. E os caras reclamaram que tiveram esses jogos remarcados. Então, quer dizer, os caras queriam ficar com os resultados manipulados pra eles. Então, tipo assim, o Internacional é absurdo, é uma vergonha os caras tentarem buscar esse título ainda, brasileiro, do Corinthians. É assim, mostra a pequenez desses caras, né? E a gente não tem o Internacional como inimigo, não, até porque vocês é freguês do Corinthians, né? Enfim, é por isso que vocês têm ódio do Corinthians. Mas enfim, eu falar do Neto praticamente infeliz e aí tem que aguentar a torcida do Corinthians. Inclusive os caras já estão até cogitando quebrar o busto do Neto no Parque São Jorge. Porque é uma das falas mais absurdas. Quem autorizou esse busto e quem fez esse busto ainda foi Augusto Melo, né? O Pinóquio lá. Enfim, cara, é cada coisa que a gente vê. Mas seguindo aqui, galera, falando de Corinthians ainda, pra poder finalizar esse vídeo, a gente vai entrar na parte das dívidas do Corinthians. Porque assim, as notícias positivas e tem notícias negativas. Temos um elenco completo aí, nessa reta final do Brasileiro, Copa do Brasil, que são notícias extremamente positivas, mas quando chegamos no campo político e na questão financeira do clube, nas dívidas, aí o buraco fica mais embaixo, tá? Porque assim, olha a notícia que saiu do GE, né, repostada aqui pelo Bruno Cassucci. Setorista, ó, a dívida do Corinthians segue em crescimento e alcança 2,7 bilhões. Clube acumulou déficit de 103 milhões até julho, né? Então, beleza. A dívida cresceu mais um pouco. A dívida aqui com Augusto Melo, né, chegou em 2,5 bi, agora com Osmar Stabile chega em 2,7, tá? E ela segue crescendo. Só para vocês terem uma ideia, galera, que eu quero trazer aqui para vocês. Prestem bastante atenção nisso. Notícia ali que eu trouxe também do meu timão, da dívida levantada do Corinthians desde 2007. O Corinthians quando caiu, só para vocês terem uma ideia, o Corinthians quando caiu em 2007, o Corinthians devia 100 milhões de reais. Quando o Corinthians caiu em 2007. Aí depois o Corinthians subiu, teve aquele tempo de glória e tal. E o Corinthians chegou nesse tempo de glória de conquista de Libertadores, Mundial. Ali, no final de 2015, o Corinthians chegou a acumular, sobre a gestão do Roberto de Andrade, 453 milhões de reais. Já estava a dívida altíssima aqui no Corinthians. Beleza? E aí, o Corinthians tinha já o estádio em 2014, né? Mas só a dívida do clube associativo cresceu. Aí, o André Sanches voltou ao poder em 2018.
e o Duílio Monteiro Alves assumiu a presidência a partir de janeiro de 2021. No período entre 2015 e 2024, a dívida do Corinthians mais do que dobrou. Saiu de 453 milhões para o atual valor de 1,4 bilhão, isso em 2024, tá? Ainda ainda na gestão do Augusto Melo, o Corinthians estava em 1,4 bilhão. Hoje, a dívida está beirando a 2,7 bilhão. Desde a gestão de Roberto de Andrade até o final da gestão do Duílio Monteiro Alves, a dívida basicamente mais do que dobrou. Olha o que esses caras fizeram com o Corinthians. Basicamente a dívida dobrou. Hoje com o estádio, se você tirar o estádio, porque a galera fala assim, não, mas o câncer é o estádio do Corinthians. Galera, tira o estádio do Corinthians hoje, que é 650 milhões, né, beirando ali 700 milhões. Tira o estádio, sobra 2 bilhões pro Corinthians do clube associativo. 2 bilhões. Pra qualquer clube aí, 1 bilhão já é uma marca assim, cara, absurda de gigante de dívida. Vai basicamente fazer com que o clube venha à falência. Porque assim, 120 milhões de reais só de juros que o Corinthians paga. Galera, isso não é saudável pra nenhum clube. 120 milhões de reais. Como é que um clube desse vai se sustentar? 120 milhões de reais de juros que o Corinthians paga. Cara, é absurdo. Aí você vai ver, o Corinthians fez um adiantamento com a LFU, usando a XP Investimentos para fazer um empréstimo. Adiantou 150 milhões de reais para pagar a pendência de despesas, porque eu não sei para onde esse dinheiro foi. O Corinthians já adiantou, né, em 2024 e ia pagar agora em outubro. E aí, eu pergunto para vocês acham que o Corinthians tem dinheiro para pagar a LFU dos 150 milhões? Não tem. E aí tem um acréscimo de 3% de juros, caso o Corinthians não pagasse. Ou seja, o Corinthians agora tá devendo mais 150 milhões para XP com acréscimo de 3% de juros em cima. E não tem dinheiro para pagar. Então, tipo assim, o Corinthians tá dando calote em quem agora? Tá dando calote na XP, gente. O Corinthians tá quebrando. Quer dizer, já quebrou basicamente. E eu não sou aqui um cara que vai mentir pra vocês. Eu vou mostrar a realidade do clube hoje. O Corinthians é inviável. De verdade, eu vou repetir de novo. O Corinthians hoje é inviável. O modelo associativo do Corinthians é falido, não funciona. O Corinthians quebrou, o Corinthians tá no fundo do poço. E eu não vou deixar de falar a realidade. O Corinthians precisa mudar. O Corinthians precisa de uma Safiel. É o que eu apoio hoje, que é um modelo muito melhor do que existe hoje. Se vai funcionar na prática aí, não sei. Eu acredito que funcione. Mas do jeito que tá hoje, eu não vejo mais solução para esse clube. Acabou, galera. 2,7 bi de dívidas. É inviável pro Corinthians. Por mais que a marca seja grande, por mais que a camisa pese, por mais que não tem camisa, não tem marca, não tem gigantismo que sustente 2,7 bi de dívidas. E o 3 bi vai chegar. Eu venho falando pra vocês que 3 bilhões de dívida, o Corinthians vai chegar nessa marca. Não tem mais como. A dívida só dobra, triplica, quadriplica. Se é que quadriplica, né? E aí vai. E assim, cara, o negócio só sobe, nunca desce. Acabou, galera. Não tem mais como. A gente torce hoje pelo futebol e de verdade que na parte do futebol o Corinthians consiga se sustentar. Mas aqui acabou, politicamente falando, financeiramente falando, quebrou, já era, não tem como. A água vai bater na bunda, mais de 6 processos na FIFA. É Transferban que tá aí, que tá acionado e não pagou. Vem mais do Rojas, vem mais do Rodrigo Garro, vem mais aí do Maicon que fez empréstimo lá e não pagou. Vem mais Transferban por aí. Dívidas impagáveis. Não tem mais como. É inviável o Corinthians, tá? Hoje é inviável. E se você queria ouvir alguma notícia positiva hoje aqui, você não vai ouvir. A notícia positiva é que hoje a gente tem um elenco completo, né, pra disputar o restante da temporada e a gente pode ser até campeão da Copa do Brasil. Mas politicamente e financeiramente falando, me desculpem aqui, eu vou falar pra você, o Corinthians quebrou. E se você não gostou, quiser ouvir mentira, tem outros canais aí pra você acompanhar. Bomba explodiu, é agora, vazou, tem reforço que não existe, Cristiano Ronaldo chegando no Corinthians e Haaland. Se você quiser ouvir essas mentiras, ó, e ficar ouvindo uma panelinha aí de palhaço, fica à vontade, tá cheio aí no YouTube, tá? Mas a realidade do Corinthians hoje é essa e eu não vou esconder pra vocês. E o modelo que existe hoje é a Safiel, que é o mais viável, né? Onde o torcedor vai poder participar comprando uma ação, né, do Corinthians, e essa ação vai dar poder de voto a esse torcedor, cotas que eles falaram mínimas a partir de R$200, então o torcedor teria condições de comprar e também ter direito a voto, tá? Sendo fiel torcedor, sócio do clube, obviamente. E aí esses torcedores iriam votar para a escolha de conselheiros profissionais, que seriam no máximo 9. Claro que eles iriam ter que passar por um crivo lá da Safiel, obviamente, sendo pessoas profissionais,
né, e passando por esse crivo ali, esses conselheiros iriam, obviamente, indicar pessoas competentes para fazer essa gestão do futebol do Corinthians, separando do clube associativo, tá? Então o torcedor teria sim poder de voto e existiria um novo conselho, um novo modelo. E esse modelo da SAFEAL ainda faz com que o torcedor, né, seja participativo nisso, porque hoje o Corinthians tem um dono de basicamente de 300 conselheiros, né, que existem hoje. O Corinthians é dono desses caras, né? Ou, quer dizer, os caras são donos do Corinthians, né? Pra falar a verdade, que falei errado, né? Então é isso. O Corinthians precisa de um novo modelo e a SAFEAL é o modelo mais viável hoje. O Corinthians não seria de um único dono, manteria a essência de time do povo, né? Que hoje não é, pra falar a verdade pra vocês, hoje não existe time do povo no Corinthians, mas com a SAFEAL ainda a gente teria essa essência, né? De ser time do povo ainda com a torcida participando do futebol do clube, tá? Galera, então é isso. 28 de outubro tem aí a apresentação oficial da SAFEAL, tá falando, tem uma galera, uma torcida fazendo pressão, sócios fazendo pressão, e a gente tem que ir pra cima, porque hoje a dívida do Corinthians tá altíssima, e esse é o modelo que funciona hoje no Corinthians. A SAFEAL é o modelo que pode funcionar hoje, é da SAFEAL, tá? Galera, é isso. Últimas atualizações, informações que eu queria trazer aqui pra vocês, tá? Do Corinthians. Eu vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, e a gente vai voltar aqui na próxima, tendo mais algumas coisas interessantes pra falar aqui pra vocês. Eu vou voltar aqui, beleza? Galera, um grande abraço, até mais, e vai Corinthians!